Hoje vamos ver a história de Sun e Poo. O dorama começa com Sun sendo atropelado, após brigar com ladrões de carros, de coma, sofreu um acidente e recebeu atendimento de emergência de nível 1, a situação é crítica. Poo chega em casa todo encharcado, tem um pressentimento de que algo de ruim aconteceu, em um mundo paralelo, Sun e Poo estão juntos. Poo acorda no susto e se pergunta que sonha o tempo todo, ele diz que sabe, mas precisa vir agora. A professora disse que vai ter uma prova, e vai começar em 15 minutos. Quem não chegar a tempo, vai reprovar imediatamente. Poo comenta que o dia mal começou e já está atrasado. Vai avoado para a prova, pergunta quanto foi, ele responde 60 bahts. Poo questiona que normalmente é 40, mas vai ter que pagar assim mesmo. No entanto, percebe que está sem a carteira, vai pagar com QR Code, e os amigos vão vê-lo, e acha estranho que o médico disse que ele está bem. Mas já se passaram 3 dias. Que tá tudo dando errado, suas amigas tentam consolá-lo, e menciona que talvez seu guardião esteja doente hoje. Após isso, reza que se seu guardião realmente Sun está tendo lembranças com seu namorado, e comenta que se tivesse um mundo onde Poo não existisse, ele morreria. Poo também pensa assim, por isso tem que prometer. As luzes começam a piscar desordenadamente, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo, depois de várias lembranças. Sun finalmente acorda do coma chamando pelo Poo, ele pensa ter escutado chamar o seu nome, e ouve alguém batendo na porta, abre a porta morrendo de medo. Sun o abraça. Achava que nunca mais iria vê-lo. Poo fica sem reação alguma. Apenas encarando um ao outro, ele pede para ele se limpar primeiro, e indaga sobre a faixa na cabeça, aconteceu alguma coisa? Ele responde que não. Ele o conhece? Ele responde que sim, ele é o sênior de sua escola, e o vice-presidente do Grêmio Estudantil, mas ele não consegue prestar atenção em pessoas famosas, porque Sun é muito famoso, e além disso, estão na mesma universidade. Ele pergunta só isso. É assim? Só o conhece por isso. Se dissesse que são um casal, acreditaria nele? Ele fala que não é verdade, deve estar brincando com ele, porque disse que eles são um casal. Sun responde que é porque eles são. Poo pergunta se ele enlouqueceu. Quem o mandou brincar com ele não tem graça nenhuma. Ele pergunta se Poo acredita em mundos paralelos, mas Poo não acredita. Ele também não acreditava, até hoje. Ele recebe uma ligação e tenta ir embora. Poo fala que eles precisam conversar. Por que disse isso? Ele responde que sabe que ele não acreditaria. Então não queria contar para não assustá-lo. Além disso, ele gosta de guardar a carteira no bolso de trás da calça. Se não encontrar, é só procurar bem. Pega a calça e encontra a carteira. Se pergunta que brincadeira é essa, mas como ele soube disso? Sun entra em casa e vê seu namorado. Após isso, se pergunta qual é a realidade, também não sabe o que deve fazer. Dia seguinte, Poo acorda achando que era apenas um sonho, e não quer pensar demais sobre isso. Vestiu sua cueca azul para dar sorte e ao sair, encontra uma sacola pendurada em sua porta com seu bolo favorito. Mais de 10 garotas passando por lá para olhar ele. Pergunta o que está acontecendo. Tá agindo bebida? Fala que esta manhã não encontrou seu chá verde favorito, então veio entregar isso. Poo pergunta como ele sabe que gosta de chá verde. E esse pão também? A Chi diz, você é um traidor, viu que Sun é mais bonito do que eu desde quando você tem uma relação tão boa com ele? Ele responde que não, e recebe várias mensagens de Sun, dizendo que embora ele não o reconheça agora, não vai se render tão facilmente. Home está feliz que ele tenha saído do hospital. O que ele vai fazer? Ele responde que se o Poo de lá não o conhece, ele começa tudo de novo. Jin questiona qual é a relação dele com Sun. Ele responde que nada, e pergunta: se alguém viesse até você e dissesse que ele é de um mundo paralelo, ele acreditaria? Jin pergunta se é uma série, mas não, ele está falando sério. Essa pessoa sabe de tudo, em qual quarto você está, o que você gosta de comer de manhã, até sabe onde você esqueceu as coisas, mas acha que nunca se viram antes. Só ele se reclama que Jin é sempre assim, joga a bomba e sai correndo. A mulher comenta que é estranho, eles chegaram juntos hoje, mas hoje só sobrou um ovo cozido. Ele afirma que está tudo bem, pode dar para o Poo. Enquanto tenta fugir de Sun, fica pensando que talvez Jin tenha razão. Ele simplesmente nunca prestou atenção. Ao olhar para o bonitão, se pergunta se eles são mesmo um casal. Quando Sun dar bom dia, ele fica nervoso e sai correndo. Sun o conhece há pouco tempo. Sun pede desculpas para ele. Já faz um tempo que o conhece, então que tal começarem de novo? Não quer assustá-lo ou fazê-lo se sentir desconfortável, mas também não pode
Deixar as coisas assim, quer conquistá-lo, quer ser seu namorado, pode lhe conquistar. Dia seguinte não para de pensar nessa pergunta, narra que a partir de agora, vai contar a todos sobre sua vida caótica. Suas amigas perguntam se ele está bem, mas não está. Ultimamente em todo lugar que vai, encontra o Sir. Pense nisso. Alguém como ele, como teria a chance de encontrar o Sir? Mas nos últimos 2 ou 3 dias, não sabe o que aconteceu, já está vestindo a cor da sorte, e pendurou a boneca. Exatamente como o livro orientou, mas tudo ainda é tão confuso. Ela acha que Sir gosta dele, mas Pooh acha impossível, uma pessoa como Sir gostar dele. É absolutamente impossível. Logo em seguida, recebe uma ligação. Sir fala, sou eu. Pooh pergunta como ele conseguiu seu número, ele responde que é seu namorado. Só ligou para dizer uma coisa, sente a sua falta. Depois disso, ele fica muito pensativo, tendo lembranças com seu namorado. Nesse momento, Home e Win estão discutindo. Por que foram comprar ração para os peixes de Home? Seu Win acabou pegando chuva. Em seguida, pergunta onde Sun está indo. A aula já vai começar. Ele pergunta se está chovendo muito lá fora. O Pooh sempre esquece de levar o guarda-chuva. Ele já deve ter terminado a aula. Vai levar um para ele. Seu amigo informa que a aula já vai começar. Não pode sair assim. Mas Home comenta que a vida é dele. Ele decide. Pooh está rezando para não chover agora. Ainda não tem um carro, porém, é tarde demais. Pede para o Senhor Anjo, para o conceder um guarda-chuva. Promete que depois que usar, vai colocar de volta no lugar certinho. Seu desejo é realizado. Porque Sir aparece bem na sua frente com o guarda-chuva. E pergunta se ele chegou atrasado. Pooh pergunta como ele soube. Não vai mais perguntar por quê. Ultimamente faz essa pergunta para tudo. Tá parecendo um bordão. Sir tenta pegar sua bolsa, mas é tudo tão estranho. Ele passa a mão carinhosamente em seu rosto e comenta que ele ainda é o mesmo de antes. Pooh pergunta se o que ele quer dizer é que o jeito que fala é parecido com o Pooh daquele mundo. Sir quer saber se ele acredita nele agora, mas Pooh não sabe. Se não acreditar, ele deve estar louco. E não quer que ele se torne um louco, então quer tentar acreditar nele. Precisam conversar. Sir quer falar a senha de sua porta, assim terá mais evidências. Consegue abrir a porta e fala que a senha é o aniversário de seu pai. Ele outra vez diz que precisam conversar. Sir fala que saudade que está dele, até fica louco. Continua sendo o Pooh que ele conhece, sempre se importando com os outros. As coisas que ele faz podem fazer ele parecer um louco. Se fosse outra pessoa, provavelmente o xingaria. Mas Pooh ainda se importa com ele. Quando acordou, achou que estava louco. Todo mundo diz que eles dois não se conheceram. Também não quer assustá-lo, mas não sabe o que fazer para ele acreditar. Pooh pede para ele o soltar. E comenta que ele disse que eles são namorados, então no outro mundo, como se conheceram. Ele responde que foi no ensino médio, em um evento esportivo. Ele pergunta como ele sabe disso. Nesse mundo, nunca trocaram uma palavra. Nesse momento o celular toca. Ele fala que pode não atender, mas Pooh quer que ele atenda. Após isso, fala que não vai. Ele pergunta se era o Win. Sir pergunta se ele lembra do Win. Ele responde que sim. Ele não é apenas o presidente do Grêmio Estudantil, mas também o apresentador da universidade. Costuma vê-lo com frequência, mas Sir indaga que Pooh não consegue vê-lo. Pooh pergunta se ele ficou chateado, mas não responde nada. Fala que na verdade deveria tirar os pontos hoje, mas prefere ficar lá com ele. Pooh leva o rapaz à força para tirar os pontos. No hospital leva um sermão da enfermeira, que está culpando o garoto de ter tirado Sir do hospital secretamente. O médico já disse que é necessário observar por mais 2 ou 3 dias. Além disso, tem o problema da concussão. Não há problemas graves, somente quando Sir acordou. Ele estava um pouco confuso, mas depois sua memória vai se recuperar aos poucos. Ele pergunta se está tudo bem. Pooh responde que está com dor de cabeça por sua causa. Porque saiu do hospital secretamente. Ele responde que é porque queria vê-lo. Todos dizem que ele não é seu namorado. Disseram para ele descansar mais. E que está com confusão mental. Mas ele não está. Agora Pooh está com ele. Ele pergunta se Sam sabe que ele não é aquele Pooh que ele conhece. E ele sabe. Entende que ele ainda não é seu namorado. Embora não sejam namorados, Pooh pode se preocupar com ele. Então pede para prometer que não vai mais fugir do hospital secretamente. Ele agradece por ele ter o levado de volta. Mas na verdade, deveria ter sido ele o levado, seu doente. Então, pode ir embora com cuidado. Ele informa que já está em casa. Ele mora aqui embaixo neste prédio. Pooh se pergunta a uma pessoa como Sir gostar dele. Deve ter vindo de outro planeta. Deve ser um alienígena.
pergunta se ele está esperando muito tempo, e se ficar doente. Novamente, a enfermeira disse que ele precisa cuidar bem de sua saúde, e ele ainda fica assim tomando sol. Cuidado com o golpe de calor, Sir está feliz, que ele está disposto a se conhecerem melhor, como agora, após isso escuta o trovão, e lembra que ainda não pegou as suas roupas, precisa pegar o uniforme. Não tem outro para vestir, mas Sir informa que ele vai pegar, após entrar na chuva para pegar as roupas dele. Pooh comenta que ele se preocupa com ele, ao invés de se preocupar com si mesmo. Ele responde que é porque tem uma pessoa que sempre esquece de pensar em si mesma, em seguida machuca a cabeça do rapaz, e fica todo preocupado, pede desculpas. Não foi de propósito. Sir comenta que se ele não se afastar agora, não o culpe. Pooh acha melhor trocar de roupa agora para não pegar um resfriado. Um tempo depois, encontra um telefone de copo, e comenta que isso faz lembrar do passado, já ajudou as crianças perto de casa a fazer isso, e entregou para os professores da escola. Ele também levou para a escola brincar, mas naquela época, seus colegas disseram que ele era antiquado. Sir fala, você não me perguntou como nós nos conhecemos? Após falar no copo, Pooh tem lembranças de seus colegas brincando com o seu copo, até que o copo cai, e ele percebe alguém puxando a corda. Então pega o copo e pergunta se tem alguém lá. Se alguém ouvir, por favor, o envie um sinal extraterrestre. A pessoa do outro lado ri. Pooh pergunta se ele poderia devolver o copo. Ele responde que se ele quer pegar de volta, precisa primeiro adivinhar quem é. Pooh comenta que está errado. Quando foi que ele sorriu tão doce assim? Sir lembra que naquele dia, ele veio até ele morrendo de medo, e ainda ficava se desculpando. Mas ele é tão fofo, não tem coragem de xingá-lo. Esse foi o primeiro encontro deles. Pooh informa que é mentira, o Sir deste mundo não o respondeu. Então ele responde que ele desse mundo deve ser um tolo. Pooh fala que além dele saber a senha de seu quarto, que outras provas tem para provar que são um casal. Ele pergunta, você acredita em cores da sorte? Mas isso todo mundo sabe. Então ele acrescenta, ele nasceu na quinta-feira, por isso comprou um carro branco, porque sua mãe disse que carro azul é difícil de vender. Ele não está vestindo sua roupa da cor da sorte, mas sua cueca é da cor da sorte. Hoje é sábado, ele vai vestir roxo, e deve ser com estampa de guitarra, é sua cueca favorita, e ele também gosta. Fica muito fofo quando usa. Além disso, tem uma pinta na parte direita do seu quadril, a uma palma de distância abaixo da sua cintura. Acredita agora? Ele fala como não acreditaria, nem ele mesmo sabia sobre a pinta. Ele comenta que por neste mundo, talvez não o conheça. Não é seu namorado nem a pessoa que ele ama, mas pode ficar ao seu lado. Ele responde que um pedido tão pequeno, sabe que ele quer fazer isso, então vai dar mais um direito. Pode mexer em sua cabeça a qualquer momento, mas Sir quer outra coisa também. Pega o rapaz de surpresa, e comenta que esse é seu outro pedido. Dee pergunta se ele veio procurar pelo Pooh. Ele responde que não, pois tem aula. Dee comenta que ele deveria dizer a verdade para Pooh. Sir pergunta o que ele quer dizer. O que sabe? Ele responde que não é nada, só estava falando besteira. Tudo depende de Sir, ele só falou por falar, então está indo. Enquanto isso, Pooh está doidinho, não querendo acreditar nessa história de mundo paralelo, mas com todas essas evidências é impossível, e como pode haver alguém tão bonito sem explicação? E além disso, ele ainda deu um beijo, os lábios dele são tão macios, ele é tão bonito. Com lábios e nariz assim, em um rosto bem definido, quem não ficaria encantado? Dee acha melhor ele não fazer coisas imprudentes. Ele pergunta se disse o que ia fazer. Ele responde que sim, está falando consigo mesmo e expressando todos os seus pensamentos. Todos na cantina acham que ele é louco. Pooh informa que já se decidiu, vai encontrar uma maneira de ajudar o Sir a voltar para o seu próprio mundo. Fala, agora, a pessoa triste não é só o Sir, mas também outro eu. Este Sir me disse que sou o namorado dele, enquanto o outro Sir, que nunca falou comigo, foi procurar aquele Pooh. O namorado de repente mudou. Você acha que quem é a pessoa mais triste agora? Embora eu tenha me apaixonado secretamente pelo Sir, não quero separar as pessoas que se amam. Já se decidiu. Vai procurar por ele agora. Acha que pode haver um mestre ou um mago que possa enviá-lo de volta? Com toda essa distração, é quase atropelado se não fosse pelo seu boy do outro mundo, embora queira mandá-lo de volta. Este homem já está fazendo seu mundo mudar, faz o seu coração bater de forma incomum. O que deve fazer? Disse ele neste mundo. Quando o copo de telefone caiu e Pooh falou com ele, Sir não respondeu,
apenas ficou escondido enquanto ele pegava os copos de volta após o quase acidente. Pooh afirma que ele está muito nervoso, cuidado. Para não ficar feio, ele fala e daí? Mas você está bem. Ele responde que se seus fãs descobrirem isso, com certeza vai ser perseguido, por deixá-lo tão nervoso, porém, Sir não se importa com os outros, apenas com ele. Ele relata que não está acostumado, já faz muito tempo que ninguém se preocupa com ele, desde que seu pai faleceu. Sua mãe se mudou para a Austrália, mas isso não significa que ela não se importa com ele, é só que ela amava tanto seu pai, que não conseguiu mais viver neste lugar, cheio de lembranças dele. Já ele, Sir fala que ele preferiu ficar por causa das lembranças de seu pai. Ele responde que isso mesmo. E acabou de lembrar do que veio fazer lá, tem algo para contar. O que quer dizer é que encontrará uma maneira de mandar ele de volta para o seu mundo original. Assim, poderá ficar junto com seu Pooh original. Sir acorda no susto depois de um pesadelo, após isso recebe uma mensagem de Pooh, pedindo que ele não se esqueça do que combinaram. Vai até ele. Aparentemente chateado com a situação, Pooh informa que já pesquisou, pode garantir que é verdade. Vão os dois até uma maga. Ela comenta que está vendo. Ele está destinado a ser um homem fatal, capaz de matar as mulheres. Toda mulher que se envolver com ele acabará mal. Há apenas uma solução: venha morar com ela. Por um mês, lindo, garante que vai afastar todas, vão em outros lugares, mas não encontram um jeito. O mago ainda o chama de traidor e assassino. Pooh vai até ele e pede desculpas. Realmente verificou. Esses lugares são todos muito sagrados e confiáveis. Sir menciona que se tornou um traidor e assassino de mulheres, a ponto de ser banhado com água benta. Pooh se reclama que não deveria acreditar nessas pessoas da internet, pede desculpas, e para não se preocupar, ele estragou dessa vez, mas da próxima vez, com certeza não vai errar. As garotas ficam muito chateadas, depois de saber que Sir está namorando, todos querem saber quem é o namorado dele. Win fica se perguntando se Sir não disse que nunca iria namorar. 2 anos atrás, Home pergunta, porque ele ainda não tem amante, alguém pediu que perguntasse a ele, ele responde que não precisa namorar. Ele também sabe de sua situação familiar, ele sabe, os seres humanos não deveriam ter uma vida sexual. Ele afirma que não é humano, é um robô, uma máquina sujeita a ordens. À noite Pooh manda uma mensagem dizendo que Win veio falar com ele. Sir responde para não falar com ele, ele indaga como ele pode dizer isso. Ele é seu amigo e se pergunta se ele não vai responder, manda um monte de carinha, até que Sir confessa que ficou com ciúmes. Após essa resposta fica se perguntando por que ficou com ciúmes. Não aconteceu nada, Win apenas queria saber se ele e Sir estão namorando secretamente. Ele responde que não estão namorando, então se sente aliviado. Porque sempre que acontece alguma coisa, Win leva a culpa, então pode namorar com ele. Sir, é todo seu. Pooh escreve que eles podem se ver na varanda. Pega o telefone de copo. Sir quer conversar pelo Line, mas Pooh acha que isso é melhor, assim ele pode ouvir a sua voz. Após um tempo conversando, Sir informa que quer abraçá-lo, mas tudo que pode fazer agora é dizer boa noite amorzinho. Pooh já está todo apaixonado. As meninas perguntam, Sir não é cruel com você? Ouviu dizer que eles andam de mãos dadas para atravessar a rua, significa que são namorados. Como conseguiu fazer isso? Sabe quantos corações ele feriu? Até mesmo os calouros, quando cumprimentam ele nem dar atenção. Como conseguiu chamar a atenção dele? Win pede para elas pararem de interrogá-lo, como se ele fosse um criminoso, pede desculpas por elas. Elas só estavam um pouco emocionadas. Olha a cara do Sir, parece que vai matar alguém. O ajude a organizar os arquivos por categoria, e depois os encaderna para ele. Sir quer ajudá-lo. Enquanto isso, Pooh está comendo petisco, e oferece para ele. Win comenta que ele não come, em seguida o chama para conversar em particular. Fala são os petiscos que acabou de comer. Normalmente ele não come, umas garotas comprou algo para ele, percebeu que ele sempre gosta de beber o café dessa loja. Sir pega a sacola e joga no lixo. Win comenta que é isso que queria falar com ele. Normalmente ele não come as coisas que os outros compram para ele, até mesmo Win. Como seu amigo se der uma mordida no seu pão, ele vai jogá-lo fora, e agora acabou de comer os petiscos que Pooh lhe deu. Ele responde que Pooh não é qualquer pessoa. Quando volta percebe ele dormindo, passa a mão em sua cabeça e pensa em beijá-lo, mas desiste. Pooh pega em sua mão e fala, você não vai me beijar? Sir responde que ele adormeceu. Sem sua permissão não pode fazer nada. Pooh informa que agora está acordado.
Então Sir sabe agora que tem permissão para beijá-lo. Em seguida Pooh se pergunta o que faz agora. Beijou alguém que já tem namorado, ele pede para ele não se culpar. Se alguém errou, talvez o erro tenha sido só dele. Acordam juntos e ficam com chamego. Sir se pergunta o que é isso. Até que atravessou um tipo de portal parando em outra dimensão. Ouve eles falando viveu tanto tempo, e mesmo sem ele, ainda está vivo, agora que tem ele. Não pode mais ficar sem. Pooh acha que os petiscos de lá têm um sabor melhor. Pooh pergunta se ele já pensou, se um dia Sir não responder a ele, ou se algum mundo onde não se conheceram, o que aconteceria? Ele informa que, se esse mundo ele não existisse, talvez não conseguisse viver, então deve garantir que não vão se abandonar. Ele vai parar em uma sala branca e começa a escutar vozes. Em seguida acorda no susto, e se pergunta como vai contar a verdade para ele. Dia seguinte, começa a chover, e ele está lá parado na chuva com o guarda-chuva que levou. Para o Pooh, Pooh comenta que ele tá com o guarda-chuva, porque está parado na chuva, está todo molhado, tem algo para dizer, já sabe o que fazer sobre o beijo. Sabe que ele não consegue viver sem o Pooh, antes dele voltar para o seu mundo, vai continuar sendo o substituto dele, e se esse cara Pooh tiver a mesma personalidade que a dele, então não vai ficar com raiva, embora tenha acabado de conhecê-lo, também não gosta de vê-lo triste, então sorria. O que está fazendo? Se não forem logo, eles vão ficar molhados. Sir agradece, porque ele sempre o ajuda. Enquanto isso, Pooh narra que é uma pessoa egoísta. Não importa qual Pooh na verdade, não consegue deixar ele ir. Mesmo já ter decidido mandá-lo de volta, decidido ser o substituto, mas porque o corpo de Sir é tão quente? Porque não quer que a chuva pare. Uma mulher pede para ele resolver isso, e pergunta, como anda o seu filho cachorro? Ele relata que ultimamente ele tem se comportado de maneira estranha. Quando soube que ele havia fugido do hospital, mandou alguém vigiá-lo, então descobriu que durante esse tempo, ele estava com essa criança, vai mandar alguém investigá-lo. Ela fala que não gosta que alguém toque em suas coisas. No dia do acidente, após pegar os dois tentando roubar o carro de Pooh, dá uma surra feia neles, porém, é golpeado também, leva vários socos na costela, mas no final os ameaça com um objeto, e os caras vão embora. Após isso fala para si mesmo, contanto que Pooh esteja seguro, então está tudo bem. Pooh se despede do seu amigo, pois já deixou o carro lá perto. Chegando lá, percebe que o carro está arranhado, mas ignora. Pooh aceitou ficar do lado dele, até ele voltar para seu antigo Pooh. Sir quer saber se Pooh ainda quer que ele volte. Ele responde que não, só está preocupado com os seus sentimentos. E quanto a ele, quer voltar? Ele não sabe, mas desde que Pooh esteja com ele, pode ficar em qualquer lugar. Se não for pedir demais, pode levá-lo para o campus amanhã. Ele responde que não, porque amanhã já tem um compromisso com o Jim, vão juntos para a escola, mas se for outro dia, então pode ser. Ele pergunta, Jim. Ele confirma, é seu amigo, aquele que gosta de ficar parado olhando para o céu em pé. Não está com ciúmes, está? Ele admite que está, não quer que vão juntos para o campus. Pooh acha melhor irem para casa. Esqueceu de dizer, amanhã ele e Jim combinaram de ir ao cinema juntos. Dia seguinte, Jim pergunta, e aí, conseguiu entender o filme de hoje? Ele não entendeu. Quer que ele resume. Após resumir o filme, pergunta o que ele tirou de lição, mas Pooh só sabe responder que a pipoca com sabor de queijo e o refrigerante são deliciosos. Jim acha ele realmente incrível. Mesmo que nunca tenha entendido os filmes que o convidou para assistir, Pooh nunca o recusou, porém, aponta que Jim sempre o convida para comer, e se ele não for lhe acompanhar, quem mais iria com ele assistir? Jim pergunta, e o Sir reclamou de algo sobre eles saírem juntos. Um tempo depois, informa que já sabe a resposta. Ele responde que não tem nada a esconder, só saiu para ver um filme mesmo. Eles não fizeram nada demais. Às vezes se pergunta se ele consegue ler seus pensamentos. Parece que sabe de tudo. Sir está um tempão esperando por ele. Ao vê-lo, questiona por que ele voltou andando na chuva, porque seu amigo não lhe mandou de volta. Pooh levou um banho de poça de água quando o carro passou. Então vai deixar ele em casa. Comenta que seu corpo está tão frio. Pooh pergunta o que ele está fazendo. Sir responde que se ele não fosse teimoso, poderia simplesmente deixá-lo ajudar a tomar um banho. Não seja teimoso. Ele afirma que quem está sendo teimoso é ele, porque quer tirar a sua roupa. Mesmo que ele tenha visto aquele Pooh nu, mas não é ele nesse Pooh. Sir pede desculpas, só estava preocupado. E pergunta se pode beijá-lo. Por favor, permita. Ele aceita. Os dois dão um beijo super quente.
deixando Sir feliz da vida. Em seguida fala que agora ele pode sair. Sir comenta que está muito feliz em saber que ele também sente o mesmo. Pooh pergunta o que ele está dizendo. Acha que ele não vai ficar envergonhado? Acha que é divertido brincar com quem não tem experiência? Sir pergunta, você não tem experiência? Ele responde que sim, sem experiência, que imaturo você é. Após sair de seu quarto, recebe uma mensagem. Jim pergunta como ele conseguiu o seu número. Tudo bem, já sabe a resposta. Sir quer saber o que significava. O que ele disse da última vez? O que sabe? Ele não sabe muito. Afirma que Sir tem segredos que não pode contar. E ele também tem alguns segredos, se contar. Os outros também vão chamá-lo de louco. Quando conheceu o Pooh? E quando começou a gostar dele? Como soube que ele estuda lá? Sir pergunta, e como ele soube disso? Ele declara que já contou o seu segredo. Não pretende ser seu inimigo. Desde que não machuque seus amigos, sempre estará disposto a ajudá-lo. Na verdade já está fazendo isso há quase 2 anos. Deveria ser desde que conheceu o Pooh, porque quando conheceu o Pooh também conheceu ele. Sir indaga, você também consegue ouvir? Dee responde que consegue, dentro do tempo limitado. Mas ele não precisa se preocupar, não vai contar isso para ninguém, e não precisa se preocupar com a relação que ele tem com o Pooh. Apenas se sente confortável em sair com uma pessoa sincera. Após isso, Sir se pergunta, consegue ouvir os pensamentos das pessoas? Isso é difícil de acreditar, mas também ele mesmo não tem o direito de falar. Sobre os outros, Pooh amanhece resfriado. Seu amigo Ashi vem dizendo que ele o traiu. Não disse que ele é o mais bonito da universidade? Então como pode se interessar pelo Sir? O que está acontecendo? Por que seu amigo está tão safado assim? Sua amiga Tree bota ele nos trilhos, por tá xingando seu amigo de safado. Nalin pede para Pooh não diminuir a posição do Sir para comparar com Ashi. As pessoas como Sir, só de olhar, já os deixam encantados. Olhem para o rosto dele, tão íntegro. Ele deve ser uma pessoa que segue as regras, dá a sensação de ser bem cuidado, muito seguro. Ashi ainda quer saber o que está acontecendo entre os dois. Sir pede para ele dar um passo para trás. Pooh comenta que depois que começou a conversar com ele, as pessoas sempre falam sobre ele. Talvez se tivesse percebido, provavelmente teriam se conhecido mais cedo, e também teria conhecido o Sir deste mundo. Acha que o Sir deste mundo gostaria dele? Ele responde, claro que iria gostar, é tão fofo, como não gostaria, e se encontrar o Sir deste mundo o trate bem da mesma forma que está o tratando, ele iria gostar. O subordinado de Ratri informa que ela quer vê-lo, ela vai vir buscá-lo para irem juntos. Ele afirma que não vai, não tem necessidade de ir. Pooh informa que se ele se preocupa por ele voltar sozinho, não tem problema, seu apartamento é lá perto. Pode ir com sua mãe, enquanto espera por ela. Fica um tempão conversando com Pooh por ligação. Depois de bastante conversa, ele informa que quando Sir quiser ligar, pode ligar o quanto quiser, pois gosta de conversar com ele, então vai desligar. Sir já está cansado de esperar por sua mãe, e quer ir embora, mas o subordinado avisa que se ele for, estará violando as regras. Além disso, ela disse também que a liberdade que deu a ele está quase no fim. Dia seguinte, Pooh ainda está muito resfriado. Sua amiga pergunta se ele ainda vai conseguir apresentar o trabalho amanhã. Ele responde que sim, e não falem para o Sir que ele está resfriado, se ele souber vai ficar preocupado. Ashi comenta que, já que eles estão a sós, o que tem entre ele e o Sir? Pooh responde com um espirro bem grande, a noite ainda não melhorou nada, está sentindo a falta de seu pai falecido. E sua mãe que não pode voltar agora de viagem, se pergunta também quando o Sir vai voltar. No outro dia, ele ainda está esperando por sua mãe, que finalmente resolve aparecer. Ela começa dizendo que ele violou as regras. Sir fala que primeiro ele deve estudar na universidade que ela indicou. Segundo, precisa obter as honras de primeira classe. Terceiro, ele deve se formar em 4 anos. Quarto, não deve fazer nada que prejudique a reputação dela. Quinto, sua liberdade vai até o dia de sua formatura. Não acha que tenha violado nenhuma de suas regras, mas de acordo com ela, tem mais uma regra. Não pode se encontrar com seu pai. Ele questiona, porque ela disse que não veria mais aquele homem, e não que ele não pode vê-lo. Ela comenta que ele está se envolvendo com aquele garoto, foi seu pai que o fez destruir a reputação dela. Sir responde que está namorando de coração com ele, se ainda acha que isso é uma tática de seu ex-marido, isso é com ela. Ratri informa que enquanto ele estiver na escola, não tem nada a ver com ele, mas quando se formar, sua vida vai ser organizada por ela. Após falar com ela, liga para Pooh.
Ele atende e pergunta o que aconteceu, Sir. Pergunta por que sua voz está assim. O que aconteceu? Está doente? Ele responde que não. Sir informa que vai voltar agora, tem algo que queira. Ele pode levar. Pu fala que realmente não está doente, pode acreditar nele, mas quer comer sopa de legumes com ovo frito. Pode comprar para ele. Ele fala que vai comprar. O que mais quer? Ele quer adesivo alívio de febre, mas não está doente, só está pedindo para ele comprar. E mais uma coisa, venha logo, está sentindo a sua falta, então ele corre. Chegando lá chama por ele, mas Pu não está respondendo. Então, como sabe a senha, consegue entrar, e fica desesperado pensando que ele não está lá. Porém ele aparece e informa que está doente, querendo carinho e proteção. Sir o consola, e diz que está tudo bem, ele já chegou. Ele informa que vai pegar um remédio. Pu pergunta por que ele demorou tanto. Sir pede desculpas, não imaginou que iria demorar tanto. Ele fala que está doente, seu corpo está muito quente. E sua respiração está um pouco difícil, o seu corpo ainda está muito quente. Toque para sentir. Além disso, ontem na aula não conseguiu entender nada, ficou dormindo durante toda a aula. Seus bons resultados foram graças ao grupo. Não gosta de ser um fardo para ninguém. Ele cala o rapaz com um beijo e comenta que está tudo bem. Ele não fez nada de errado. Pu pergunta se ele pode beijá-lo novamente. Sir concorda, dar um beijo super caloroso, o deixando difícil de se conter. Após isso, informa que comprou sopa azeda para ele. Após comer pode tomar o seu remédio. Pu cobre o rapazinho que ficou muito animado. Sir pergunta se ele quer ajuda, precisa tomar o remédio. Ele responde que vai tomar, mas espera ele se acalmar primeiro. Ele pergunta, é mesmo? Já entendeu do que ele precisa, antes do remédio? Vai fazer ele se acalmar, mas só depois de uma brincadeira super quente. Após isso, avisa que vai buscar o remédio. Pu pergunta se Sir pode continuar cuidando dele assim. Não tem problema. Deixa pra lá. Tá querendo dizer que está com sono, é hora de dormir, pode ficar com ele esta noite. Sir pede para ele dormir, vai ficar ao seu lado. Ele tem um sonho, Pu está o enchendo de beijinhos. Ele acorda como se estivesse vendo um fantasma. E comenta que ele estava doente, está se sentindo melhor agora. Ele responde que não está doente. Sir menciona que ele está doente, ainda está se recuperando. Ontem estava com febre, pode tocá-lo? Pu pergunta quem ele é. Ele não é o seu Sir. O Sir não faria isso. O que fez com o seu Sir? Ele pede para ele esperar. Sente uma dor de cabeça, e vai parar no quarto branco, dar de cara com o outro Sir, que pergunta qual é a sensação de ver futuros diferentes. Fala, você tem o seu Pu, e no meu mundo, também há o meu Pu. Vias diferentes, levam a futuros diferentes. Se você ainda quer estar com o Pu no futuro, então não seja mais tão fraco, está na hora de levantar. Após isso, comenta que esse maldito sonho aconteceu de novo, vai até ele, e pede desculpas por ter mentido para ele. Se um dia lhe disser que não é de um mundo paralelo, ficaria bravo com ele. Só gosta tanto dele, que até no dia que lhe respondeu dizendo que é seu namorado, imaginou tudo isso na sua cabeça. No final, acabou sonhando com isso. Mas quando vê as fotos diferentes, realmente espera que aquela cena se torne realidade, não quer mais se tornar um estranho para ele. 4 anos atrás, ficava-o admirando. Enquanto seu amigo fala de um filme, escutam seu colega pedindo que Pu falte aula junto com ele. Ele responde que não pode se faltar de novo. O professor vai matá-lo. Enquanto corre pelo corredor, Sir olha em sua direção com olhar de apaixonado. Pu escuta 2 colegas falando mal de Sir, que o odeia. Todas as garotas são loucas por ele. Ouviu dizer que a família dele é rica. Será se ele subornou os professores? Talvez olhou a prova antes. Pu comenta que eles estão falando besteira. Estão apenas com inveja, porque muitas garotas gostam dele, já que ele é muito bom. Ninguém nasce incrível. Talvez ele esteja se dedicando a aulas extras, diferente deles, que estão sempre brincando. Além disso, nem conhecem ele direito. Acha que eles deveriam usar esse tempo para fazer a lição de casa, para não serem xingados. Dia seguinte, informa que quer lhe contar uma coisa, mas ao ver a fofura de Pu, muda de ideia e afirma que não era nada, só queria dizer que ele não abotoou a camisa. Pu menciona que não tomou banho desde ontem, então vai tomar banho agora. Em seguida, ao perceber que está se envolvendo demais, fala para si mesmo que não, ele é apenas um substituto. Ele e seus amigos se reúnem para comer, pede algo mais leve para o Pu que está doente. Depois, Ashi comenta então, por que ele veio também? Di fala, foi você quem convidou, não foi? Ele responde que só o convidou por educação. Quem imaginaria que Pu estaria com ele?
Achou que ele estava doente. Não tinha nada para comer no quarto dele. Quando abriu a porta, também ficou chocado. Havia um garoto no quarto do amigo deles. Sir informa que quer o mesmo que Pooh Nalin é. Obrigada a perguntar o porquê Sir está junto dele. Ele responde que ficou doente. Então o Sir veio lhe fazer companhia durante a noite. Tree surpresa pergunta: passaram a noite juntos? Ele responde que sim, já estão juntos há muito tempo. Jim comenta que o que ele quer dizer é que moram no mesmo apartamento. Quando Sir viu que ele estava doente, subiu para cuidar dele. Jim ouve a Shi pensando que achava que o Pooh não era virgem, ainda é muito bobo e ingênuo. Já a Nalin tá pensando. Achava que estavam juntos, que pena. Tree pensa, ver ele falando assim, ainda tão ingênuo, realmente a preocupa. A Shi continua, como bom amigo, tem a responsabilidade de proteger o Pooh. Nalin se pergunta se deve fazer o Pooh saber que Sir gosta dele. Já o Sir se pergunta se ele está com febre de novo. Ainda está com o rosto vermelho, não deveria ter sido mole, e deixado ele descer. A última vez que tomou remédio foi há 3 horas, embora tenha melhorado. Ainda fica preocupado. Quando estiver melhor, quer lhe contar algumas coisas. Pooh se pergunta quando a comida chega, está com fome. Hoje ainda está agitado como antes, após se despedir de seus amigos. Pooh quer saber o que houve com sua mãe, então ele relata que seus pais se divorciaram há muito tempo. Ele tem um irmãozinho. Quando se separaram, seu irmão ficou com seu pai, e ele foi deixado com sua mãe. Isso parecia uma solução perfeita, mas o ponto é, aquela mulher nunca o considerou como filho. Ela nunca colocou a família em primeiro lugar. Sempre o trabalho, foi obrigado a estudar, a ser o primeiro, a obedecer todas as ordens daquela mulher. Foi assim que cresceu. Uma vez, o Win o pediu para faltar à aula, mas quando ela soube, ordenou que a babá o batesse severamente até ela ficar satisfeita. Quando estava sendo batido, o Win estava ao lado, e não importava o quanto ele implorasse para ela bater nele ao invés, ela recusava. O mais cruel foi que ela forçou o Win a olhar enquanto ele apanhava, até ele não conseguir mais nem ficar em pé. Costumava invejar outras crianças que podiam brincar, rir feliz, enquanto ele nunca teve isso, não ter nenhum sentimento. Talvez fosse mais fácil. Até encontrar ele o fez ter a vontade de resistir pela primeira vez. Pooh confirma, Sir tem a ele, disse que nunca se divertiu, certo? Então venha com ele. Vão brincar na máquina de pelúcia. Já gastaram várias moedas, mas ainda não conseguiu pegar nada. Com muita insistência, Sir consegue pegar um ursinho, informa que vai comprar outro, um maior que esse. Pooh não quer de jeito nenhum, ele pegou esse especialmente para ele, é uma lembrancinha. Sir acha que comprar um novo pode ser até mais barato. Pooh faz entender que isso é uma questão de honra. Se comprar, como vai ter aquela sensação de conseguir por si mesmo? Vão tirar uma foto juntos. Pooh pede para ele sorrir, mas Sir acha melhor assim, com um beijo. Também vai ficar com uma lembrancinha, e acha que esse dia foi o dia mais feliz que ele já teve. O subordinado chama pelo seu nome, pergunta se ele conhece o Sir. Ele responde que se conhecer ou não, o que isso tem a ver com ele? Ele informa que a senhora Ratri quer saber quanto ele quer para terminar com o filho dela. Pooh acha melhor ele economizar seu dinheiro, ou doar para pacientes com doença cardíaca. Talvez assim suas almas se tornem um pouco mais nobres. Um outro caro cumprimenta. Ele se pergunta o que está acontecendo. É seu dia de azar, por isso tem tanta gente estranha vindo atrás dele. Win menciona que ele não entende. São amigos há muito tempo. Se são amigos, sabe do que ele está falando. Sir informa que ele e Pooh são namorados, mas isso no seu sonho. Win fica surpreso sem entender. Ele tenta explicar. Se ele gostasse muito de alguém a ponto de sonhar com essa pessoa, e eles se apaixonaram logo antes da formatura do ensino médio, além de experimentar uma felicidade que ele nunca ousou sonhar, o que ele faria? Em seguida escuta o telefone de copo tocando, e vê que ele não está sozinho. Vai ao seu quarto e pergunta o que seu irmão está fazendo lá. Ele informa que só está preocupado. Sua mãe mandou alguém causar problemas para o Pooh. Mandou perguntar quanto ele queria para terminar com ele. Win comenta que a mãe deles é louca. Seu marido aguentou muito tempo, até ela causar muitos problemas para a professora da escola primária, que ela acabou cometendo um ato horrível com sua vida. Ratri perguntou se ser apenas professora não é suficiente para sustentar sua família. Por isso abriu as pernas para seduzir o marido de outra pessoa, depois de difamá-la e causar vários problemas. De repente a professora não está mais entre eles. Agora Pooh deve imaginar o que aquela velha bruxa queria. A mãe deles nunca viu o Sir como um filho, ele era apenas uma ferramenta para ela desabafar sua raiva.
um adorno para aumentar sua reputação. E ele nem sabe que condições ele teve que aceitar para morar sozinho. Pooh pergunta que tipo de condições. Ele responde: liberdade para a vida toda. Significa que Sir trocou a liberdade de sua vida inteira pela liberdade de 4 anos na universidade, depois que ele se formasse. Ele não teria mais o direito de desobedecer às ordens de sua mãe. Pooh não concorda, ele tem sua vida própria, não precisa se sacrificar por ninguém. Quando seu pai faleceu, ele desejava que ele pudesse viver a sua vida o mais feliz possível, porque essa é sua vida, não fique sempre imerso na tristeza. Sir também precisa viver sua vida, não pode simplesmente desistir dela. Ele responde que está tudo bem, naquela época talvez não fosse útil, mas agora não é mais assim. Sua vida nunca teve um objetivo, até que encontrou Pooh. Se não tivesse o encontrado no 3º ano do ensino médio, talvez não teria coragem de sair de casa, mas ele não vai mais voltar, porque agora tem a pessoa com quem quer estar. Win pede para eles ficarem juntos, se quer se rebelar, então se rebele com tudo, faça sua mãe pular de raiva. Sua mãe tem dinheiro, mas ele também tem. Se ela se atrever a contratar alguém, ele também pode contratar alguém para lhe defender. Sir não quer usar Pooh como isca. Ele pergunta por que não, concorda com a ideia. Além disso, está super irritado, porque ela usou dinheiro para o atacar. À noite, Sir pergunta se ele tem certeza que quer que ele fique lá. Ele responde que sim, talvez. Ele fala: tão teimoso, cuidado para não perder a virgindade sem saber. Pooh pergunta se Sir não vai fazer nada com ele. Ele responde que se fossem namorados, poderiam fazer, certo? E dar umas chupadinhas em sua orelha, que é quase impossível para ele resistir. Sir pergunta se ele está com medo dele. Pooh questiona, por que deveria ter medo? Só por causa disso, pode continuar. Venha, ele fala que ele é teimoso, não se arrependa depois de perder a virgindade. Ele não pode garantir, porque nunca fez isso antes. Então não sabe se vai doer, pode chorar, talvez por causa da dor. Sir comenta que vai dormir no sofá, mas ele menciona que a cama vai ser mais quente. Durante a noite está desinquieto sem conseguir dormir, vai até ele e pergunta se pode ir sentar junto dele. Ele responde que não, e Pooh insiste, já que não está com sono. Então Sir pega o telefone de copo, e pede para ele ir dormir. Ele toca o telefone, informa que não está com sono. Sir começa a cantar uma música super linda e romântica, e depois de cantar, fala todo apaixonado: meu querido já pode ir dormir. A X se pergunta o que está acontecendo. O couve que ele cuidou com tanto carinho foi mexido pelo porco. Por que isso aconteceu? Sir só quer confirmar mais uma vez, ele realmente não tem medo de sua mãe. Pooh vai repetir mais uma vez, não tem medo, nem um pouco, não vê assim. Mas ele tem uma grande força de combate. No Lin quer perguntar uma coisa, eles dois estão realmente juntos? Um olha para a cara um do outro, mas Pooh confessa que estão juntos. Ela menciona que está feliz em saber disso. Pooh imagina que também está feliz, que Win achou uma desculpa para ele. Embora seja apenas um namorado de mentira, não tem problema. À noite Sir quer fazer uma pergunta: se houver uma pessoa que se preocupa muito com ele, e pensa nele, mas essa pessoa mentiu para ele, o que ele faria? Pooh indaga: você mentiu? Ele responde que só está curioso, é apenas uma pergunta. O que ele pensa sobre os mentirosos? Pooh pergunta se ele não vai responder as mensagens primeiro, vai dormir primeiro, assim fica mais fácil para ele responder as mensagens. Mas decide informá-lo que se a pessoa que mentiu para ele for alguém que ele se importa muito, admite que ficaria muito triste, mas primeiro, perguntaria por que ele mentiu, e depois decidiria se deveria ficar com raiva. As mensagens é de seu amigo Win, mas não tá com saco para responder agora. Às 11 e pouco da noite, Pooh tem um pesadelo. Sir escuta o barulho e faz ele acordar. O consola, dizendo que está tudo bem. Após isso, ele pede desculpas, vai limpar seus olhos. Ele comenta que não pode limpar, seus olhos estão vermelhos. O que vai fazer é dar um beijinho em cada olho. Após isso, pergunta se ele está se sentindo melhor. Pooh está melhor, sonhou com seu pai, não consegue lembrar direito. Mas toda vez que se aproxima o dia do falecimento de seu pai, todo ano sonha com ele, e depois que acorda, chora sem parar, se sente muito sozinho, como se fosse a única pessoa no mundo. Mas desta vez é diferente. Obrigado por estar ao lado dele. Sir se sente muito tocado, se beijam calorosamente, e ele tenta se segurar, porque ainda não são namorados. Então pede para ele ir descansar. Pooh questiona o porquê. Ele responde que está prestes a não aguentar mais. Se o deixar ir, ele consegue voltar para o seu quarto descansar.
Mas Pooh acha que pode ajudá-lo, ele o ajudou, então só quer ajudar ele também, pode ser? Pode ensiná-lo a como fazer, ele concorda, Pooh também retribui-a brincadeira. Após isso, comenta que não deveria tirar vantagem dele. Quando está triste e chorando, ele fala que não é verdade, e foi ele quem tomou a iniciativa. Fez por vontade própria, e insiste para que Sir vá dormir com ele essa noite, já que não vai fazer nada com ele, e pede desculpas, ele fez muito mal. Sir comenta que no futuro ele vai ficar mais habilidoso. Pooh pergunta se ele pode prometer que nunca vai deixá-lo. Ele responde que enquanto ele quiser que ele esteja lá, ele estará. Dia seguinte, de repente chega uma moça, dizendo que está na hora de ver o seu noivo. Hoje é o dia do falecimento do pai de Pooh. Seus amigos já sabem que nessa data, precisam confortá-lo. Ele recebe várias mensagens de apoio, e fica muito tristonho. Sir pede para ele ir tomar um banho primeiro. Hoje ele tem muitas coisas para fazer. Precisa preparar as oferendas para seu pai. Melhor saírem logo ou vão se atrasar. Convence Pooh a deixá-lo ir junto. Seus amigos estão preocupados com ele. Sir manda uma mensagem pelo celular de Pooh, informando que está com ele, então não precisam se preocupar. Pooh pergunta o que ele está fazendo. Só uma mensagem e o grupo já ficou em silêncio. Em seguida, pergunta se ele consegue pegar o autorrickshaw. Andam em alta velocidade, como está sendo impedido de ir em frente, Pooh faz questão de pegar em sua mão e guiá-lo. Informa que só faltam 2 agora. Vão aproveitar para comer lá também. Pooh pergunta se ele está bem. Está suando muito. Ele questiona se tá tão ruim assim. E sim, mas só faltam 2 lojas para comprar. Todo ano quando compra oferenda para seu pai, tem que ficar observando. Às vezes ainda fica devendo algumas coisas para ele. Se tivesse que fazer sozinho, já sabia de longe que ia dar problemas. Já tem frango cozido, bolo de cebolinha, pães recheados, bolo de feijão verde, tudo que seu pai gosta. Mas ainda tem uma coisa. Sir pergunta se tá faltando as flores. Comprou errado? Ele afirma que não, e se pergunta, será que no seu mundo, o meu pai também faleceu? Porque no mundo daquele Pooh tem o Sir, mas no mundo deste, Pooh não tem, embora o pai dele também não esteja mais lá, pelo menos ele ainda tem você. Sir fica um pouco preocupado, mas ele afirma que está bem. Só está um pouco emotivo hoje, precisam ir pois está quente. Nesse momento, ele lembra de quando Pooh levava as oferendas para seu pai, porém só o observava de longe. Agora é diferente, vai atrás dele e comenta que embora não possa mudar o passado, a partir de agora estará sempre ao seu lado. Pooh quer saber se ele está falando sério. Não está mentindo. Sir promete. Pooh informa que está em sua casa. Morava aí desde o ensino médio, embora não venha muito lá. Sua mãe manda limpar toda semana. Então garante que tá bem limpo. Sir comenta que se ele não aguentar mais, ele também não precisa forçar um sorriso. Se quiser chorar, fica com ele. Não precisa se segurar na sua frente. Pooh não quer que os outros saibam que ele ainda está triste. E também não quer que sua mãe pense demais. Quando seu pai se foi, ele queria ser cremado e que as cinzas fossem espalhadas. Ele não concorda com isso, quer manter as cinzas com ele, mas sua mãe ainda fez do jeito que ele pediu. Não entende por que fazer isso. Não teve um ano bom, nunca teve. Sir comenta que ele já é incrível, Pooh quer que ele o deixe ser fraco por mais um tempo. Quando entrar, vai sorrir para seu pai como sempre. Em seguida, informa que quer ficar sozinho com seu pai, então conversa com seu pai a sós. Relata que hoje vieram várias pessoas para vê-lo, e pergunta o que deve fazer. Ele acha que está apaixonado. Dia seguinte, Pooh acorda e vê seu homem fazendo o café da manhã. À noite está parado no escuro. Sir pergunta o que ele está fazendo. Ele nem se deu conta que já escureceu, só estava pensando em coisas aleatórias. Quer saber se ele quer comer algo. Também está com fome. Vão pedir algo para comer então. Sir pergunta se ele está bem. Tem algo preocupando esses dias? Ele responde que só está sentindo falta de seu pai. Sempre fica assim essa época do ano. Sir já deve estar acostumado. Seu pai deixou essa flauta, mas ele já deve saber disso também. Ele costumava tocar canções românticas para sua mãe todos os dias enquanto a conquistava. Sir quer pegar emprestado, e toca uma canção para seu querido Pooh em seguida, informa que a partir de agora, vai tocar flauta para ele ouvir. Só precisa permitir que ele fique lá. Com toda essa emoção, se entregam completamente à intensidade do momento. Depois de Sir lembrar que só teve apenas ele, o único Pooh, entregam-se ao amor de forma profunda e arrebatadora. Então os dois têm a primeira noite de amor. Às 6h20 da manhã, Sir acorda sem o Pooh do seu lado. Ele está sozinho, vai até ele e pergunta por que ele não o acordou.
O que foi? Pu se afasta e informa que não pode pedir mais tempo, ele precisa voltar para buscar o outro Pu. Sir declara que não consegue voltar, mas ele acha que tem uma maneira dele voltar, e vai ajudá-lo, vai fazer todo o possível para levá-lo de volta para aquele mundo, porque a pessoa que ele ama é aquele Pu, que ele esteve por 4 anos, não pode amá-lo. Sir pede para ele o escutar primeiro, tem algo que precisa lhe contar, Pu não quer ouvir, não está pronto. Quer um pouco de tempo, quando estiver pronto vai ouvi-lo, nesse meio tempo, não consegue dizer a verdade, enquanto Pu está chamando ele mesmo de idiota, por se apaixonar por ele. Sir não é dele, nessa distração, Sir chama o seu nome, e acaba o salvando de um atropelamento, em seguida Pu ver ele desacordado. Enquanto isso uma pessoa comenta que o cara tá ferrado, bateu na pessoa errada, esse é o Sir James. Pu liga desesperado, para o Win ajudar a encontrar o Sir. Consegue o endereço e vão ao hospital. Pu chega dando um soco no subordinado questionando o porquê fez isso com ele, depois de muita insistência. Finalmente o subordinado permite que eles entrem, ao vê-lo assim, se sente muito culpado, se não tivesse corrido daquele jeito. As coisas provavelmente não teria chegado a esse ponto, se algo acontecer com ele, nunca vai se perdoar, desde que acorde, fará tudo o que ele disser. Também tem algo para dizer, então acorde logo. Sir acorda meio desorientado. Olha para ele e pergunta, quem é você? Pu fica sem reação, sem saber o que fazer. Um tempo depois, está chateado, querendo ir para casa. Mas o médico precisa monitorar suas condições por um tempo, e Sir não está a fim de ouvir. Pu entra no quarto, e pergunta como ele está se sentindo. Sir quer saber o porquê ele está chorando, e por que está no seu quarto do hospital, e porque depois que chamou o médico ele foi embora. Vai quando quer e vem quando quer. Acha que isso é uma loja de conveniência? Pare de fazer isso, é irritante, não gosta. Pu pergunta, não gosta de mim? Ele responde que não gosta de lágrimas, não gosta que as pessoas chorem na frente dele. Para que chorar? As lágrimas não vão resolver o problema, não quer vê-lo mais chorando em sua frente. Pu pergunta se ele realmente não se lembra nem um pouco dele. Ele responde que não, e que ele é muito insistente ao passar a mão nos cabelos. Pu percebe que ele está sem a cicatriz. Sua mãe aparece no hospital. Pu pergunta para ela por que veio só agora. Sir foi internado desde ontem. Ela responde que só veio para lhe contar, a partir de agora. Ela é sua noiva. Enquanto isso, os dois Sir está no quarto branco, ele quer sair e encontrar o Pu, mas o segundo Sir afirma que ainda não é a hora. Não precisa se preocupar com ele está seguro em qualquer mundo, parece que em qualquer dimensão temporal, é realmente difícil para confiar nos outros. E sabe que no fundo do seu coração, ele também acha que isso não é apenas um sonho. Ele pergunta onde estão, Sir responde que não sabe, acha que lá é o fundo do seu coração, não sabe o porquê estão lá. Porque consegue ver linhas de tempo de outros mundos, e nem porque são puxados para conversar cara a cara, fala, só sei que é como se você pudesse ver o meu mundo e o meu Pu. Mostrar para ele seria mais fácil. Quando o telefone de copo caiu, Pu pediu que quem estivesse lá, mandasse um sinal alienígena, e ele responde se quiser pegar o copo de volta, então adivinhe quem é ele. E o segundo Sir continua falando, naquele dia, no meu mundo, fui eu quem respondeu ao calouro. Respondi a ele porque no dia anterior tive um sonho, foi um sonho muito longo, eu vi a mim mesmo, e o Pu de outro mundo, e naquele mundo, nós levamos 10 anos para nos encontrar, então o último Sir também me mostrou, você quer ver? Pu pede para esperar para entrar no elevador também, e pergunta por que ele está com essa cara séria, cuidado a felicidade pode voar embora, ele não gosta da brincadeira, e pede para dizer o seu nome, vai pedir ao departamento para lhe dar um aviso. Deveria usar seu cérebro, talvez até saiba como se dirigir a pessoas como ele. O segundo Sir continua narrando. Cada um de nós tem uma personalidade diferente, mas a única coisa igual é que o Pu vai entrar e nos mudar. Neste mundo, ele é muito cruel com o Pu. Sempre foi muito cruel com ele, se não tivesse acontecido aquilo, ele foi esfaqueado. Por isso ele viu um mundo diferente, e muitos outros mundos, entendeu? Cada um de nós é diferente, mas há uma coisa em que somos iguais. Pu é a única luz em nossas vidas, o Sir anterior me fez ver, e agora chegou a minha vez de te fazer ver, e no futuro, será a sua obrigação fazer o próximo Sir ver. Ele insiste para ir embora, quer encontrar o Pu agora, e ele prossegue, você não pode ir a lugar nenhum agora, porque você precisa esperar o outro Sir voltar para o seu mundo. Assim como você entrou no meu corpo,
Pooh relata o que aconteceu. Sir não o reconhece, não sabe quem ele é, não sabe se ele é seu Sir. Mas ele ainda não negou a questão da noiva. O que ele faz? Deve ir até ele e dizer que é seu namorado? Ele não é mais o seu Sir, deve ir contar diretamente a ele. Como realmente se sente, não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Se não o tivesse deixado ir, se pergunta onde ele está, por que não cumpriu sua promessa? Win pergunta como ele pode aceitar as ordens de sua mãe, está querendo apanhar. Home pede para ele ter calma, acha que a mente dele pode estar um pouco confusa, isso é bem normal. Ele foi atropelado, ele não morreu, já é um milagre, embora ele esteja mais bravo do que antes. Win o chama de idiota, informa que ele é namorado do Pooh, não só ele. Mas até Home sabe, seu irmão sabe, todo mundo da universidade sabe, sua mãe também sabe, por isso mandou aquela noiva. O que está acontecendo? Realmente perdeu a memória. Mês passado estava completamente apaixonado pelo Pooh, mas porque agora não se importa com os sentimentos dele? Sir afirma que Pooh é um estranho para ele. Win informa que se ele tiver mais problemas no futuro, não vai mais ajudá-lo. A garota chega afirmando que todos os seus amigos são mal educados, já que é sua noiva. Veio cuidar dele. Ele pergunta e quando ele pediu para ela cuidar dele, ela responde que ele não deveria falar assim com ela. Sir pede para ela ir contar para sua mãe e agradecer. Também por ela ter mandado uma pessoa que está o fazendo enlouquecer. Home menciona que se fosse ela sairia correndo do quarto. Ele a rejeitou. Por que ainda é tão cara de pau? Não tem vergonha? Sir pergunta ao Home. Ele realmente foi atropelado por um carro? Ele responde que sim, no dia 9 de dezembro. Hoje é dia 11, por que está perguntando isso? Espera que ele tenha apenas perdido a memória. Porque é mais fácil para tratar. E prefere quando ele está com o Pooh. Pooh está deprimido olhando o ursinho e pensando no Sir. Enquanto isso, dar de cara com a garota, que o chama de sem vergonha. A tia contou tudo a ela, que ele está tentando seduzir o Sir. Mas fique atento, Sir gosta de mulheres, não importa o quanto tente. Nunca vai se interessar por ele. Pooh comenta que já que ela é mulher, o Sir tem interesse por ela, já que ele não é importante, porque veio procurá-lo. Se Sir realmente se importasse com ela, provavelmente não estaria lá o procurando. A garota pergunta se ele quer apanhar, mas sua amiga entra no meio e bota ela para correr. Home quer fazer uma pergunta, por que ele prendeu o cabelo? Vem puta da vida perguntando como ele pôde fazer isso com o Pooh. Como pôde esquecer do seu namorado? Não tinha dito que o Pooh era muito importante para ele? Home pede para ela ter calma. Sir está assim porque foi atropelado e perdeu a memória. Ela afirma que entende, que ele talvez danificou o cérebro. Mas como pôde deixar sua noiva bater no seu namorado? Deveria pelo menos cuidar melhor dele. Nalin pede para ela ter calma. Pooh já disse que Sir não tem culpa. Ele pergunta o que ela quer dizer. Pooh foi agredido? Nalin responde que não. Viu na hora e conseguiu impedir. E por isso Pooh acabou contando que Sir não se lembra dele. Pooh está sozinho ouvindo música, e Sir vai até ele. Pergunta se ele está bem, e se eles são namorados. Todo mundo diz que eles são namorados, mas realmente não lembra disso, só lembra das coisas de sua casa e de seus amigos. Mas não lembra do Pooh ou de pessoas relacionadas ao Pooh. Ele responde que é normal, antes também não se lembrava dele, é seu calouro do ensino médio, e também calouro da faculdade, gosta de comer pão e tomar chá verde todas as manhãs, então ele sempre comprava para ele. Sir pergunta se ele acabou de falar, mas não. Quer saber se ele acredita em um mundo paralelo. Ele responde que é besteira, então Pooh menciona que talvez não tenha mais sentido. Tudo acabou, ele não é o Sir. Quer ficar sozinho, então ele vai embora. À noite Pooh está no mesmo lugar, muito deprimido, fala que está sentindo muito a falta dele, realmente quer voltar ao passado, o ama, pode voltar para ele? Não quer perdê-lo. Após passar um tempo lembrando dos momentos que passaram juntos, vai atrás dele e fala, você disse que me ama, e eu ainda não te dei uma resposta. Eu sei que talvez seja tarde demais para dizer isso agora, desculpa por ter te mandado embora antes, mesmo que você tenha dito que quer cuidar de mim, agora eu entendo. Meus sentimentos, sou uma pessoa egoísta, não importa se é o outro Pooh ou a sua noiva, eu não quero te deixar com eles, mesmo que você não seja mais o meu Sir agora. Mas você pode passar a mensagem para ele por mim? Não importa onde ele esteja, por favor, passe a mensagem para a pessoa que eu amo. Eu te amo, Sir. Eu realmente te amo. E também, tchau. Ao se virar, Sir passa a ter uma dor de cabeça tremenda. Realmente conseguiu receber a mensagem dele. Seu corpo é incorporado pelo verdadeiro Sir.
deste mundo, que pergunta, você vai me abandonar, para onde? O Sir pede para ele não o mandar embora, garante que se Pooh deixar ele ficar ao seu lado, faz qualquer coisa que ele quiser, tocar a flauta se ele precisar. E todos os anos, vai lhe ajudar a comprar oferendas, nunca mais vai deixá-lo se sentir sozinho, mas pode pedir uma coisa, não o mande embora, sem ele não consegue viver. Depois dessa declaração, Pooh percebe que realmente é ele, se abraçam calorosamente e pergunta se Sir o ama, ele responde que ama, mais do que tudo, Pooh também. Pede para ele escutar, e confessa que também ama ele, ama muito. Após isso, relata o ocorrido. O outro Sir era diferente dele, era sarcástico e mais explosivo. Sabia que não era o Sir que conhece. E quanto ao outro Pooh encontrou ele declara que não, só lembra que quando correu para lhe empurrar, seu corpo todo ficou dormente. E então sentiu como se estivesse morrendo, era como se estivesse em um sonho. Pooh pede desculpas, se não tivesse o mandado embora, ele não teria sofrido o acidente. Se não tivesse fugido, ele não teria se machucado. Sir não quer que ele peça desculpas, não fez nada de errado, é ele quem deveria pedir desculpas. Pooh quer que ele prometa uma coisa, nunca o abandone de novo, e ele promete, nunca vai deixá-lo, mesmo que ele o mande embora, ele não vai embora. Suas amigas estão muito preocupadas com ele, que nem se importa com o Sir do lado dele. Em seguida, pergunta como está a sua cabeça. Perguntou se a cabeça dele tinha melhorado, e se sabe quem é o verdadeiro parceiro dele, como ele pode deixar a noiva louca dele vir e bater no Pooh, vai dizer que não se lembra. Realmente é um desgraçado. Pooh afirma que ele realmente não se lembra, então ele pergunta, quem é sua noiva, e o que ela fez com ele? Por que não contou para ele sobre isso? Ele responde que esqueceu. Sir vai se informar com seu amigo Home, sobre quem é sua noiva, ele questiona-o porque não pergunta para seu namorado. Ele não quer que Pooh pense demais, pelo que Home sabe. Sua noiva até veio anunciar que já é sua esposa, não importa o que ela faça, vai ter o sobrenome de sua família. Quando ela veio, todo mundo soube disso. Até os gatos e cachorros. E não terminou por aí. O mais louco é que sua noiva foi até o campus de Pooh e começou a xingar ele. Ouviu dizer que ele faltou às aulas por 2 semanas, para ir ao médico. Pooh chega dizendo aos seus amigos que Sir tem agido de forma estranha. Todos acham que deve ser traição por parte dele, mas não, a forma que ele está agindo estranha é esta. Ashi não quer que ele espalhe romance, já está cansado. Tri e Nalin também acha que ele está se gabando, ele afirma que tem mais. Enquanto fala sobre seu amigo Ashi dizer que é um sem-vergonha, Sir está sendo super protetor, e tem mais, quando ele quer algo, Sir não deixa ele pegar, ele mesmo vai. Mas não acerta em nada do que ele quer, na verdade o que Pooh quer é iogurte. Então depois disso, quando chegou em casa, tinha um coração de iogurte, tudinho para ele, e ainda não acabou, até abrir os pacotes que ele comprou. Sir não deixa que ele abra sozinho, por medo dele se cortar, e tem mais, era só alguém vindo perguntar o caminho. Ele também ficou preocupado. Viram isso? O comportamento de Sir é realmente estranho. Dee pergunta se ele sabe como se chama esse sintoma. Se chama, grudado no namorado. Grudado nele. Em seguida Sir liga para ele, entrega suas coisas e Pooh informa que ele precisa o acompanhar só até lá. Ele também tem aula e prometeu que não ia faltar. Mas ele quer levá-lo até a sala, e Pooh insiste que não, então ele vai embora. Ashi do nada aparece, e pede ajuda com algo. Uma garota pobre veio até ele, e disse que queria falar uma coisa com ele. Tudo o que fez foi porque foi forçada por sua família. Acha que na verdade ela não queria lhe tratar assim. Por isso veio até ele pedir ajuda. Vai encontrar com ela. Ela está esperando. Pooh afirma que não quer faltar aula. Ashi comenta que é essa garota que estava falando. É a noiva de Sir que todo mundo estava falando. Precisa ouvir o que ela tem para dizer primeiro. A Prai nunca quis se casar com Sir desde o começo. Ela foi forçada pela família dela e pela mãe de Sir. É uma pobre coitada. Pooh pergunta o que ela quer. Diga logo. Então ela começa dizendo: pessoa que gosta de roubar o namorado dos outros, o que ela deve fazer? A mãe de Sir contou a ela que eles se conhecem há muito tempo. Parece inofensivo, mas é tão cruel. Enganou um homem de forma que ele ficou obcecado por ele, e ainda o fez-se mudar para morar no mesmo apartamento. Está feliz agora, por ter roubado o homem dos outros. Ashi comenta que isso é totalmente diferente do que ela lhe disse. Pooh afirma que não sabe do que ela está dizendo. Ele e Sir se conheceram este ano. Além disso, ele lhe disse que nunca fez noivado com ela. É uma fantasia de sua cabeça. Após o tapa, pergunta se ela está satisfeita.
e ela não está, Pooh só quer dizer uma coisa. Se ela está confiante que Sam ama ela, então vá procurá-lo, fica procurando confusão, até envolver os seus amigos, deve pensar mais em si, porque ninguém quer ver uma mulher correndo atrás de um homem assim, ela fica descontrolada, e Sam chega bem a tempo de impedir algo maior, já disse a ela que não vai se casar com ela, ele não a ama. Não venha mais os incomodar, nem a ele e nem o Pooh. Em seguida pergunta se ele está bem, e Ashi se sente culpado, ele percebe a marca da mão dela, mas Pooh informa que está bem. Sam pede desculpas, mas ele declara que não precisa, não foi ele quem bateu e nem o xingou, ou vai trair ele para ficar com ela. Sam responde que esse dia nunca vai chegar, nunca vai traí-lo por ninguém. Irmão de Sam encontra com ele, queria deixar o presente de seu pai em seu quarto. Pooh pergunta se ele sabe a senha do quarto. Ele responde que sim, e provavelmente ele também sabe desde que nasceu, então Pooh vai deixar o presente, e fica surpreso que a senha do quarto de Sam é seu aniversário. Após isso encontra um anuário escolar da turma 102, turma de 2022, e encontra também uma foto dele, fala consigo mesmo que neste mundo, Sam não o conhecia, e lembra de Luprai falando que ele roubou o namorado dos outros, encontra várias outras fotos, e também lembra da conversa de que a mãe de Sam disse a ela que ele conhecia o Sam há muito tempo, então ele fala, antes do Sam vir de outro mundo, nós nunca nos conhecíamos, não é? Atrás da foto tem, desculpe, eu menti. Também lembra daquela história de que Sam veio de um mundo paralelo. Um tempo depois, Sam volta para seu quarto com seu amigo Win, e percebe o anuário em cima da mesa. Sam pergunta se Win entrou em seu quarto, ele não colocou o anuário lá. Pooh de repente aparece, decepcionado. Sam quer se explicar, mas antes, Pooh afirma que quer fazer algumas perguntas, então pergunta: você veio de um mundo paralelo, não foi? Apenas responda sim ou não. Ele responde que não. Pooh fica muito decepcionado. Acha que todas as coisas que disse a ele e de que eram namorados, é tudo mentira. Se o que ele disse, se realmente o ama e não foi mentira, então o deixe ir. Depois disso Sam tem um sonho, em que Pooh o chama de mentiroso e por causa disso vão terminar. Por outro lado, ele se pergunta por que Sam teve que mentir, por que não falar a verdade. Ele é mau. Por causa dele, seus olhos doem, o nariz dói, a cabeça dói, e seu coração também dói. Enquanto isso Sam ainda está no mesmo lugar, amanhece o dia, e ele continua lá tristonho e deprimido, está esperando por ele esse tempo todo. Quando Pooh sai do quarto, Sam percebe que ele esteve chorando, e pergunta se ele quer algo para colocar nos olhos, pois está vermelho, mas Pooh não quer vê-lo e nem falar com ele. Sam afirma que isso tudo é por causa de sua covardia, mas vai fazer tudo o que for preciso, não quer perdê-lo. Está um dia chuvoso, e Sam está na porta com o guarda-chuva e um bilhete escrito, obrigado, um ano antes. À noite, está chovendo também, Pooh encontra um guarda-chuvas. Dia seguinte, deixa no mesmo lugar onde encontrou com um bilhete escrito obrigado. Sam fala, sempre fui eu. Pooh pergunta por quê, mas sem antes esperar a resposta, vai embora. Ao vê-lo nesse estado, afirma que todos estão preocupados com ele. Então escute a explicação do Sam. Chegando em casa encontra um buquê de flores. Sam também fez um vídeo explicando tudo. Começa dizendo que talvez não consiga explicar com palavras bonitas, pode acabar o deixando ainda mais irritado. O que quer dizer é que talvez seja só um mentiroso, mas tem uma coisa com a qual nunca mentiu, é que ama ele, começou a gostar dele desde o ensino médio, desde 5 anos atrás. Provavelmente ele não saiba, mas Pooh é a pessoa que salvou a sua vida, que fez querer viver por ele mesmo. Seu nascimento nada mais foi do que uma ferramenta de vingança entre seus pais, sem sua própria vida, sem liberdade. E Pooh é a única pessoa que o defende. Ele não é um robô, é um ser humano com sentimentos. Entrou na universidade e o seguiu, se mudou para o mesmo prédio que ele. É que quer vê-lo todos os dias. Para quê? Tenha forças para continuar vivendo neste mundo. Desculpe, mas nunca pensou em tirar nada dele. Se não fosse o acidente de carro naquele dia, quando estava quase morrendo, a única coisa que ia se arrepender era, porque não teve a chance de conhecê-lo. Pooh é a única pessoa que faz querer continuar vivendo. Ele não é de um mundo paralelo, mas só o ama. Após isso, canta uma música super romântica e promete que nunca mais vai aparecer na sua frente. Pooh não acha que ele esteja errado, não pode deixá-lo. No vídeo Sam ainda pergunta se pode continuar cuidando dele. Depois disso, Pooh vai rápido no quarto dele, mas está vazio. Ele não quer que acabe assim.
Então vai correndo à sua procura, pede informações para Home, que lembra que Sir tinha dito que ia para a casa dele à procura de sua noiva. Win aparece e Pooh pede para levá-lo até a casa de Sir. Enquanto isso, Sir não quer mais comer, quer falar sobre o casamento, não vai se casar. Sua mãe fala que ele sabe muito bem o que pode acontecer com ele e aquele garoto, depois que se formar, vai trabalhar na empresa dela e se casar com Luprai. Mas Sir não quer saber. Win ajuda Pooh a fugir dos subordinados de Ratri, até que ele consegue entrar na casa, e encontra com quem realmente queria, pergunta se ele quer terminar com ele. Ele responde que não, então Pooh acrescenta que se for assim, deve esclarecer as coisas entre eles com sua mãe, e ele fala para sua mãe ouvir, que são namorados e que se amam. Depois disso, sua mãe ainda insiste que por enquanto, pode ficar com quem quiser, mas depois de se formar, vai se casar com a mulher que escolheu para ele. Sir informa que não vai mais obedecer suas ordens, se quiser lhe machucar vá em frente, nunca ficará de braços cruzados e deixará ela machucar quem ele ama. Sua mãe comenta que ele é seu filho, é sua propriedade. Ele responde que é um ser humano, e não é sua propriedade. A mulher fica descontrolada, afirmando que ele nunca irá escapar de suas mãos, dessa forma. Propõe que ele troque sua liberdade por outra propriedade, troque com o seu irmão, assim lhe deixa ir, faça com que ele tome seu lugar e venha sofrer com ela, nesse momento. Seu irmão chega dizendo que está de acordo, podem trocar de lugar. Seu pai também veio, ele pediu para ele trocar de lugar com seu irmão. Sir questiona o porquê seu pai fez isso, mas foi a decisão de Zone, ele que quis trocar. Enquanto isso, Win está em apuros, se perguntando se ninguém se preocupa com ele. Sir pede desculpas. Pooh informa que ele pode ter a felicidade, ele é sua felicidade, certo? Ele responde que sim, Pooh então declara que ele será feliz para sempre. À noite, os dois têm um momento de intimidade rápida, sem enrolação. Após a reconciliação, fazem amor de forma intensa e apaixonada. Depois desse love, ele pergunta se Pooh está cansado. Pooh quer saber de qual parte ele se refere. A resposta é não. Sarah explica porque sabe tanto sobre ele, é porque sempre o observou. Porém tem uma outra coisa. Pooh pergunta como ele soube da pinta, é que Sir já viu ele trocando de roupa na competição esportiva. Além disso, ele sofreu o acidente porque tentou impedir os ladrões de roubar o carro dele. Se não tivesse sofrido o acidente, talvez nunca revelasse os sentimentos que tem por ele. Pooh entende agora que esse tempo todo, Sir sempre esteve cuidando dele. Dia seguinte, lembra que ele disse que se pudesse voltar no tempo, responderia sua pergunta. Então ele pergunta, tem alguém aí? Se ouvir por favor, me envie um sinal extraterrestre. Então Sir responde, eu sou Sir, a pessoa que ama o Pooh. É assim que deve ser, já perdeu muito anos, a partir de agora. Não vai perder nem sequer um segundo. Não importa quantos mundos paralelos atravesse, ele será o único Pooh que ele ama.